Bom, o que nós vamos estudar hoje, então? Na quarta-feira passada, a gente começou a falar sobre pontos de máximo e mínimo. Então, nós aprendemos como é que você encontra pontos críticos para uma função que tem duas variáveis ali, x e y. Só que você percebeu também que muita coisa é parecida com o cálculo 1. Então, de certa forma, você vai derivar, você vai igualar a zero, você vai aplicar um teste. Só que, claro, tudo adaptado aqui para a gente. Então, na verdade, a sua derivada vai ser o gradiente. Você vai calcular o gradiente e igualar ao ponto 0, 0. Depois você vai aplicar no teste da segunda derivada, depois de ter calculado esse ano. E assim por diante. Só que hoje, gente, assim, de assunto novo em si, não vai ter muito. Na verdade, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos estudar problemas de otimização. O que é isso? Um problema de otimização, como o próprio nome diz, é quando você quer otimizar. E o que é otimizar? É quando você quer achar justamente o máximo e o mínimo. Como assim? É muito comum no nosso dia a dia você querer otimizar as coisas. Por exemplo, é comum você querer chegar aqui na universidade ou no seu trabalho gastando o mínimo de tempo possível. Só isso está o quê? Minimizando o tempo. Você quer achar um ponto de mínimo. Quem também não tem uma empresa e não quer obter um lucro máximo, né? Então aí também você está com problema de otimização. Você quer achar o ponto máximo para você obter o seu lucro. E assim por diante. Então hoje nós vamos estudar vários não, são 4 que a gente vai estudar aqui. Mas aqui vocês vão perceber que cada problema é grande a resolução. Ainda mais assim, a gente parando para explicar cada passo. Mas nós vamos pelo menos tentar resolver 4 problemas de otimização. Então, repetindo, são problemas que você vai precisar achar ponto crítico, você vai precisar achar pontos de máximo e mínimo. A diferença é que agora envolve também uma interpretação de texto. Então, aí que está a novidade de hoje. A novidade de hoje é que você vai estudar máximos e mínimos, só que dentro de uma interpretação, dentro de uma contextualização. E aí isso parece ser pouca coisa, né? Mas é a grande dificuldade de muita gente, é ler uma questão e interpretar, ver o que ela quer. Por isso, essa aula de hoje é de grande importância. Então, vamos lá. Trouxe aqui o slide já para vocês. Hoje é a aula 19 e vamos tratar aqui de problemas de máximos e mínimos, começando com esse exercício. Então, olha só, encontre 3 números positivos cuja soma seja 24 e de modo que o produto seja o maior possível. Então, leia com calma essa questão, leia com calma, tente interpretar o que a questão está pedindo para você. Muito bem, depois que você interpretou, você vai perceber o quê? Ele quer que você encontre 3 números. Esses 3 números, quando você soma os 3, tem que dar 24. Só que, outro detalhe é que esses 3 números, o produto deles tem que ser o maior possível. Então, por exemplo, imagina que eu cheguei aqui em sala hoje e eu peço para cada um de vocês pensar em 3 números, de modo que a soma seja igual a 24. A gente ia obter aqui várias respostas. Alguém poderia dizer, professor, já sei, 22, 1 e 1. De fato, realmente, 22, 1 e 1, somando, vai dar 24. E outro ia me dar outra resposta, e outro, e assim por diante. Só que tem um detalhe. Depois que cada um me der essa resposta, a gente vai pegar a resposta de cada um e multiplicar os 3 números. E aí o desafio é obter o maior número. Então, por exemplo, essa pessoa que escolheu 22, 1 e 1, quando ela multiplicou os 3 números, 22 vezes 1, deu 22. Será que esse era o maior produto possível que ela poderia obter nessa escolha desses 3 números? Então a resposta é não, ela poderia obter valores maiores para o produto. Agora a pergunta que fica é, beleza, mas qual é o trio de números que vai me dar o produto máximo? Então, começando com essa questão, a gente vai resolver aqui no quadro. Então, toda questão, isso tem que estar claro na sua mente. Toda questão de otimização, você vai ter 2 elementos principais. Isso já no comando da questão. Então, toda questão de otimização, você vai ter 2 elementos principais já no comando da questão. O primeiro elemento é a função que você vai otimizar. Então, se eu estou falando de um problema de otimização, é porque tem uma função que você quer achar o máximo ou o mínimo dela. Então, essa é a primeira coisa. Qual função você quer otimizar?
qual função você quer obter o máximo ou mínimo. O segundo elemento, também de grande importância, que você vai observar nessas questões, é a condição. Então, eu te dou uma função para você otimizar, só que eu também te dou uma condição. E essa condição, obviamente, vai te ajudar a resolver o problema. Essa condição também é chamada de vínculo. Então, eu tenho uma função, mas ela está vinculada a uma outra condição, digamos assim. Então, são esses dois elementos. No nosso caso, nesse primeiro exercício, qual é a função que eu quero otimizar? Qual é? O que eu quero obter o máximo possível? É o produto. Eu não quero obter o produto máximo? Então, a função que eu quero otimizar é a função produto. Produto de 3 números. Então, como seria a cara dessa função produto? Bom, a minha função produto, ela teria essa cara aqui, ó. Eu vou chamar ela de função P, de produto, onde ela associa 3 elementos, x, y e z, e o que ela faz? Ela multiplica os 3. Então, essa função P, ela é igual a x vezes y vezes z. Então, essa daqui é a função para otimizar. Então, é essa função aí que eu quero achar o máximo ou mínimo. No caso, que o problema pede é o produto máximo. Só que junto com essa função, vem também uma condição, algo que precisa ser satisfeito. E o que é? Esses 3 números não podem ser qualquer números. Quaisquer números. A soma deles tem que ser igual a 24. Então, esse x mais o y mais o z tem que ser igual a 24. Então, x mais y mais z tem que ser igual a 24. Então, essa daqui é a nossa condição. Então, lendo o problema de forma rápida, talvez de forma desleixada, você não percebe que esse problema ele é um problema que envolve ponto crítico, envolve máximos e mínimos, envolve esse ano, envolve teste de segunda derivada. Mas quando você para ler direitinho, você percebe que realmente esse problema aqui ele tem tudo a ver com o que nós aprendemos na quarta-feira passada. Agora que eu encontrei aqui, ó, já sei qual é a função que eu quero otimizar, já sei qual é a condição, agora sim eu posso começar a resolver o meu problema. E o que você faria se fosse uma questão normal de máximos e mínimos? Imagina que eu te desse uma função, está aqui, a função P tem essa cara. Encontre os pontos máximos e mínimos. Pontos máximos e mínimos. O que você faria? O que nós aprendemos? Você ia calcular o gradiente da função. Você consegue calcular o gradiente dessa função aqui? Sim ou não? Consegue, né? O gradiente ia ter 3 derivadas parciais, você calcularia, você ia igualar o gradiente ao ponto 0, 0, 0. Aí você conseguiria. E se aparecer um sistema, quando você resolvesse o sistema, você ia obter pontos críticos. Um ou mais de um, ou talvez nenhum, depende do seu problema. Depois que você tivesse ponto crítico, a gente ia verificar se esse ponto crítico é um ponto de máximo ou mínimo. Aí, nesse caso, o que você faria? Você iria calcular esse ano. Mas aí, nesse ponto, talvez você ia ter dificuldade. Por quê? Porque lembra que na aula passada nós aprendemos a calcular o esse ano para uma função de 2 variáveis, x e y. Só que essa função aqui é uma função de 3 variáveis. Então, na hora que você fosse calcular o esse ano, o que você ia fazer? Porque você ia pensar, nossa, eu só aprendi para 2 variáveis. E tudo bem, eu já adianto para vocês que existe, eu poderia definir um esse ano para 3 variáveis, 4, 5, 6, só que a gente não vai fazer isso. A gente não vai seguir por esse caminho ao longo do nosso curso. Então, toda vez que você for calcular o esse ano, vai ser de uma função de apenas 2 variáveis mesmo. Só que nesse caso, e agora? Como é que eu vou calcular o esse ano se eu só sei para uma função de 2 variáveis? É aí que entra a condição. Essa condição aqui, ela vai me ajudar a transformar essa função em uma função de 2 variáveis. E uma vez que eu fiz essa transformação, aí eu consigo resolver a função da mesma forma que a gente resolvia na aula passada. Tudo bem, gente? Então, é esse caminho que a gente vai seguir. Existe só esse caminho para resolver essa questão? Não. Esse nem é o melhor caminho, na verdade. Esse nem é o caminho mais elegante, digamos assim.
O melhor caminho mesmo seria já usar a função do jeito que ela está aqui, ó. Depende de x, y e z. Só que nós ainda não sabemos como fazer isso, mas nós vamos aprender isso na semana que vem, quando a gente falar sobre multiplicadores de Lagrange. Enquanto a gente ainda não aprendeu essa parte, vamos resolver do jeito mais, digamos, convencional, intuitivo, do jeito que a gente já sabe, né, aqui em sala. Então tá, gente. Então olha só, como eu disse, eu vou usar essa condição para transformar essa função em uma função de duas variáveis. Como é que eu faço isso? Bom, se eu isolar o z nessa equação aqui, e isolar o z é muito fácil, nessa questão, vai ficar z igual a 24 menos x menos y. Agora que eu isolei o z nessa equação aqui de baixo, eu posso pegar esse daqui, ó, 24 menos x menos y, e substituir no lugar do z aqui na função p. Quando eu fizer isso, o meu z vai desaparecer e vai permanecer apenas as variáveis x e y, que era o que eu queria. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, olha só. Já isolei o z. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o z na função p. Quando eu faço isso, a minha função p agora, ela vai depender apenas de x e y. Por quê? Porque ela vai ficar assim, ela vai ficar x vezes y vezes z. Só que o z vai ser 24 menos x menos y. Então, essa é a nossa nova função p. E eu posso distribuir esse x e y ao longo do parêntese. E a nossa função p, ela vai ser xy vezes 24. Isso vai dar 24xy. Aqui, multiplicando, vai ficar menos x quadrado vezes y. E multiplicando de novo, vai ficar menos xy ao quadrado. Então, agora que eu fiz essa substituição bem simples, eu obtive uma função produto que depende apenas de duas variáveis. Agora que eu tenho essa função, agora você saberia calcular ponto crítico, calcular esse ano, aplicar o teste? Saberia, para uma função polinomial. Então, você consegue resolver isso aqui tranquilamente, que é o que nós vamos fazer agora. Então, ó, agora que você já tem a sua função, nós vamos, primeiro passo, achar o ponto crítico. Ou os pontos críticos, né? Como é que acha ponto crítico? Eu vou derivar essa função aqui em relação a x, eu vou derivar em relação a y e vou igualar a zero. Com isso, eu vou formar um sistema que eu vou precisar resolver. Então, quando eu pego essa função e derivo, calcular aqui, derivo p em relação a x, aqui vai ficar 24y, depois vai ficar menos 2xy, e aqui vai ficar menos y ao quadrado. Agora, eu posso derivar a mesma função em relação a y. Ali vai ficar 24x, depois vai ficar menos 2xy, e depois aqui vai ficar menos... Opa, eu estou derivando aqui em relação a... Eu errei aqui porque eu estou derivando em relação a y, não em relação a x. Estou derivando em relação a y, que vai ficar menos x quadrado. E aqui sim, vai ficar menos 2xy. Então, aqui eu só fiz calcular as derivadas parciais. Antes de eu igualar a zero, eu vou perceber o seguinte, ó. Nessa primeira equação, aparece aqui o y, aparece o y e aparece o y. Então, eu posso colocar esse y em evidência. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que com x. Aqui aparece o x, aqui aparece o x, aqui aparece o x. Então, em cima eu vou colocar o y em evidência e aqui embaixo eu vou colocar o x em evidência. Por que eu faço isso? Porque como eu vou igualar a zero, já colocar um fator de evidência vai me ajudar a resolver o sistema. Então, aqui em cima vai ficar y vezes 24 menos 2x e aqui menos y igual a zero. Agora sim, eu igualei a zero. Embaixo, colocando o x em evidência, vai ficar 24 menos x menos 2y. Tudo isso também igual a zero. Agora nós vamos resolver esse sistema. Eu vou olhar primeiro para a equação de cima.
Gente, na equação de cima, eu tenho y vezes um parêntese igual a zero. Se eu tenho aqui uma multiplicação sendo igual a zero, então eu tenho duas possibilidades. Três, na verdade, né? Ou o primeiro é zero, ou no caso, o segundo é zero. Ou ambos são zero, poderia ser, mas nesse caso não, é só esse ou esse. Então, ou esse daqui é igual a zero, ou esse daqui é igual a zero. Tudo bem? Só que tem um detalhe. Dentro do problema, dentro do enunciado, tem uma condição que eu não cheguei a colocar aqui, mas ela aparece no enunciado. Existe uma observação lá na questão, no exercício, que eu mostrei para vocês no slide, tem uma observação que eu não comentei dela ainda e nem considerei ela aqui. Qual é? Vocês chegaram a perceber? Tem alguma coisa lá no problema que eu não cheguei a comentar, até agora pelo menos, mas que está bem explícito no enunciado? Bora voltar para a questão lá no slide. Bora ver o que está escrito e se tem alguma coisa que a gente ainda não colocou aqui no quadro. Ó, leiam aí. Ó. Encontre os números positivos cuja soma seja 24, de modo que o produto seja o maior possível. Tem algum detalhe que a gente passou despercebido até aqui? O que vocês acham? Leiam aí o enunciado. Tem alguma coisa que eu não comentei ainda? Esses três números, eles têm alguma condição para eles também, além de que a soma tem que ser 24? Eles têm que ser positivos. Então, eu ainda não comentei isso, mas eu vou usar isso agora. Então, vamos voltar aqui para o quadro. Ó, eu não comentei, mas o problema exige que x seja positivo, y seja positivo e que z também seja positivo. Então, existe aqui essa condição para o meu problema. Por que eu só resolvi citar isso aqui agora? Porque eu vou usar aqui no meu sistema. Olha só. Voltando para cá. Nesse caso, eu poderia ter que y é igual a zero ou parêntese é zero. Mas pelo contexto do meu problema, o y pode ser zero? Não. Se fosse uma função qualquer, sem contexto nenhum, não teria problema você colocar y zero. Esse seria uma solução daqui. Mas como o meu problema está exigindo que o y seja positivo, então eu já sei que não é ele que vai ser zero. Então, quem vai ser zero aqui? Só pode ser o parêntese. A mesma coisa vale aqui embaixo. O x não pode ser zero, o x tem que ser positivo. Então, quem vai ser zero? De novo, o parêntese. Aí eu vou copiar isso aqui no segundo quadro. Como é que ficou nosso sistema, então? Ficou em cima 24, menos 2x, menos y, igual a zero. Embaixo aqui ficou 24, menos x, menos 2y, igual a zero. Então, eu vou trabalhar com esse sistema. Tem várias maneiras de você resolver. Bom, uma das maneiras que eu vou resolver aqui, eu quero fazer pelo método da adição. Então, eu quero que na hora que eu for somar essas duas equações, ou o y ou o x sejam eliminados inicialmente. Para eu fazer isso, eu observo que aqui embaixo eu tenho menos 2y. Aqui em cima eu tenho menos y. Então, eu gostaria que aqui ficasse 2y positivo, para na hora que eu for somar, eles se cancelarem. Tudo bem, mas para aqui em cima ficar 2y positivo, eu vou ter que multiplicar essa primeira equação por quanto? Eu vou ter que multiplicar por menos 2. Se eu multiplicar por menos 2, aqui em cima vai aparecer o que eu quero. Então, ó, multiplicar a primeira equação por menos 2. Se eu fizer isso, aqui em cima vai ficar 24 vezes menos 2, menos 48. Menos 2x vezes menos 2, fica mais 4x. Menos y vezes menos 2, vai ficar mais 2y. Eu só mexi na equação de cima, a equação de baixo vai ficar do jeito que estava. 24 menos x menos 2y. Bom, agora que eu fiz isso, ó, eu posso somar e vai acontecer o que eu queria. Quando eu somar esse com esse, eles vão se cancelar. Quando eu somar menos 48 com 24, vai ficar ainda menos 24. Aqui vai ficar menos 24. E quando eu somar 4x com menos x, vai ficar mais 3x. Isso aqui você consegue resolver tranquilamente, uma equação no primeiro grau.
Então, vai ficar x igual a 24 sobre 3. Você vai obter que x é igual a 8. Isso é para x. E o y? Bom, para o y, eu posso voltar para cá e substituir no lugar do x o 8. Quando eu fizer isso, como é que vai ficar essa primeira equação aqui? Vai ficar 24 menos 2 vezes 8. 2 vezes 8 eu vou colocar logo que é 16. 16 menos y igual a 0. Quando você resolver isso daqui, 24 menos 16 é 8. Então, vai ficar y igual a 8. Então, nós encontramos quantos pontos críticos? Apenas um. Teriam mais, se eu não tivesse colocado aquela condição lá de ter que ser positivo. Teria mais ponto crítico, mas como teve aquela restrição, então o meu único ponto crítico foi esse daqui. Então, ponto crítico para essa questão aqui é o ponto 8 e 8. X igual a 8, y igual a 8. Pergunta: esse ponto crítico, eu já posso dizer que ele é o ponto de máximo? Sim ou não? Olha, a priori, você sabe que quando você acha um ponto crítico, você não sabe ainda se ele vai ser um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ponto de célula, você não sabe. Então, para isso, você tem que fazer uma verificação, você tem que calcular esse ano, você tem que fazer o teste da segunda derivada. Só que aí, gente, vocês poderiam me questionar da seguinte forma, vocês poderiam falar assim, professor, mas por trás desse problema não existe um contexto? Ah, sim. E nesse contexto, se a gente voltar lá para o enunciado, ele não pede qual é o ponto de máximo da função produto? Sim. Professor, se ele está me dizendo para eu calcular o produto máximo, subentende-se que esse produto máximo existe, né? Subentende-se, depende da questão também. Pode ser a questão te mande fazer uma coisa que seja impossível de fazer, aí você tem que ter a matemática para mostrar que não pode. Mas tá, mas nesse caso vamos dizer que está tudo bem elaborado. Então, se o problema me pediu para calcular o ponto de máximo, e na hora que eu for calcular o ponto crítico, eu só achei um ponto crítico, então é de se esperar que esse ponto crítico seja o ponto de máximo que o problema pediu para eu calcular. Sim ou não? Sim, é verdade. Então, professor, se eu colocar na prova assim, pelo contexto da questão, pela aplicação na questão, eu posso afirmar que esse ponto crítico é o ponto de máximo que eu estou querendo, visto ser o único ponto calculado. Não tem problema. Aí você poderia pular a etapa do esse ano, você poderia pular a etapa do teste de segunda derivada, não tem problema. Mas, por enquanto, pelo menos nas duas primeiras questões de hoje, nós vamos fazer essa verificação. Eu vou calcular esse ano e vou fazer o teste, até para a gente revisar o que nós já estudamos. Depois a gente vai esquecer isso, e o ponto crítico que eu achar já vai ser o ponto mesmo da solução do problema. Tudo bem? Então vamos lá. Achei esse ponto crítico. Vou fazer a verificação. Para isso, para fazer a verificação, ou o teste, eu vou calcular esse ano. O esse ano, ele é o determinante de uma matriz formada pela derivada de segunda ordem da minha função. Que função? A minha função produto. Então, vamos voltar aqui para o primeiro quadro, porque aqui no primeiro quadro eu tenho as derivadas parciais de primeira ordem da minha função P. Está aqui, derivada em relação a x, derivada em relação a y. Agora eu vou pegar esta função e derivar novamente em relação a x. Tá? Então, eu vou pegar de novo essa função e vou derivar em relação a x. Quando eu fizer isso, esse vai zerar e aqui vai dar menos 2y. Então, venho e escrevo menos 2y. Agora, eu vou pegar a mesma função e vou derivar em relação a y. Essa aqui ainda. Aqui vai ficar 24. Aqui vai ficar menos 2x e aqui vai ficar menos 2y. Então, vou vir aqui, calcular 24 menos 2x menos 2y. Gente, cuidado, tá? Na hora que você for calcular esse ano, que são as derivadas de segunda ordem,
você tem que voltar para cá. Porque, ó, daqui para cá, eu mudei um pouquinho o sistema, né? Eu tirei o y, tirei o x, cuidado. Mas na hora que eu for calcular o esse ano, eu tenho que voltar para a minha função inicial, sem estar igualada a zero, para eu poder calcular. Porque, por exemplo, se eu fosse considerar isso daqui e fosse calcular a derivada em relação a y, vocês iam perceber que ia dar menos 1. Só que menos 1 não é a resposta que deu aqui, ó. Por quê? Porque aquela equação já é do meu sistema manipulado. Então, por isso que você tem que voltar para a sua função original para calcular o esse ano. Tá, então olha só, a minha função ela é polinomial. Então, eu vou repetir, eu vou calcular essa derivada aqui? Não, porque se a função é polinomial, ela é de classe C1. E se é de classe C1, as derivadas mistas são iguais. Então, a mesma derivada que está aqui é a que vai aparecer aqui. Então, não vou perder tempo, já vou jogar aqui o mesmo resultado. 24 menos 2x menos 2y. E, por fim, eu vou derivar duas vezes em relação a y. Então, eu volto para cá, para essa expressão, e vou derivar em relação a y. Esse vai zerar, e aqui vai ficar menos 2x. Então, voltando, aqui vai ficar menos 2x. Agora, eu vou calcular o determinante disso. Então, meu esse ano vai ser esse vezes esse, vai ficar 4xy, menos esse vezes esse. Como é a mesma pessoa, vai ficar ao quadrado. 24 menos 2x menos 2y ao quadrado. Bom, eu posso deixar o esse ano assim por enquanto. Daqui a pouco eu coloco o ponto. Não preciso aqui fazer essa conta. Não, posso deixar assim. Depois eu vou aplicar o meu ponto nele. Agora que eu já calculei esse ano, eu vou fazer o teste da segunda derivada. Então, vou escrever aqui. Vou aplicar o teste. Que teste? Teste da segunda derivada. Para eu aplicar o teste, eu vou pegar o meu ponto crítico, que é o ponto 88, e vou aplicar no esse ano. Então, vou calcular o esse ano neste ponto 88. Bom, quanto vai dar? Aqui vai ficar 4 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64, vezes 4, 256. 256. Aí, menos. Agora aqui, ó. Se o x é 8, aqui vai ficar menos 16. Aqui também, menos 16, menos 16. Vai dar menos 32. Menos 32 mais 24 vai dar menos 8. Menos 8 ao quadrado vai dar 64 positivo. Só que ainda tem esse menos aqui. Então, vai ficar menos 64. Aí, fazendo essa conta, no final, isso aqui vai dar 192. Bom, 192, obviamente, é um número positivo. Se o esse ano aí deu positivo, isso significa o quê? Que esse ponto crítico é o quê? Isso, ele é um ponto de máximo ao mínimo. Ou seja, ele é um ponto ali de otimização. Ele não é ponto de célula. Ok. Agora, só falta perceber, só falta descobrir se esse ponto ele é de máximo ao mínimo. Aí você pode dizer, mas eu já sei que é de máximo, porque a questão pede de máximo. Tá, mas vamos verificar. Vamos mostrar que é mesmo. Para você ver se esse ponto é de máximo ao mínimo, você vai usar agora a segunda derivada em relação a x. Voltando aqui para o esse ano, é essa função aqui, ó. Você vai pegar essa função e jogar o ponto crítico nela. Então, qual é o ponto crítico? 88. Então, você vai pegar a função p, só que a derivada segunda em relação a x, e colocar nela o ponto 88. Ela é menos 2y, só que o y é 8. Então, vai ficar menos 2 vezes 8. Isso aqui é igual a menos 16. Menos 16, obviamente, é negativo. Então, ó, o esse ano deu positivo e a segunda derivada deu negativa. Isso significa que o meu ponto crítico é ponto de quê? Ponto de máximo. Só lembra da concavidade lá do cálculo 1, né? Concavidade para baixo, ponto de máximo, negativa, né? Concavidade para cima, ou seja, positiva, ponto de mínimo. Então, significa que esse ponto aqui, colocar logo o ponto
8 é de máximo. Tá, o que está faltando? Agora que eu sei que esse ponto é o ponto de máximo, então já sei que x tem que ser 8, y tem que ser 8. Só falta achar o terceiro número. Como é que eu acho o terceiro número? Lembra que o terceiro número, que é o z, ele não depende de x, y, não tem uma relação dele com x, y. Então, eu vou usar essa relação para achar agora o valor do z. Porque se você lembrar aqui no início da aula, no início dessa questão, eu coloquei que z é igual a 24 menos x menos y, mas eu já sei que x é 8 e y é 8. Então, substituindo aqui o 8 e o 8, eu consigo achar o valor do z. Então, é isso que eu vou fazer agora. Essa é a última parte dessa questão, né? Uma questão levou o quadro os 3 quadros, né? Mas na prova, isso é rapidinho que você faz, porque eu estou parando para explicar, mas isso aqui você faz em 10 minutos na prova. Vamos lá, então, resposta. Bom, antes de eu dar a resposta, vou calcular o z primeiro. Então, z vai ser igual a 24 menos 8, porque o x é 8, menos 8 de novo, porque o y é 8. Bom, essa conta aqui vai dar 8. Então, z também é 8. Então, portanto, o ponto, qual é o ponto? 8, 8, 8 fornece o produto máximo. Aqui, o que eles pediu para a gente só foi quem são os números, que somando dá 24 e o produto é o máximo. Nesse caso, eu já achei. Quem são os números? É o 8 e o 8. São esses aqui. Ele não perguntou qual é o produto máximo, se eu calculo o produto máximo. Mas essa daqui não custa a gente calcular também o produto máximo, né? Vai que ele, caso ele pergunte. Então, portanto, esse ponto aqui, 8, 8, 8, fornece o produto máximo. E quanto vale o produto máximo? Vou colocar assim, P máximo. Bom, o produto máximo vai ser 8 vezes 8 vezes 8. Isso aqui é 2 elevado a 9, isso aqui vai dar 512. Então, repetindo, quem é o ponto de máximo? É o ponto 8, 8, 8. E qual é o valor máximo? 512. Então, quando é que você obtém o maior produto possível? Quando você escolhe os números 8, 8, 8. E qual é esse produto máximo possível? 512. Então, na hora que eu perguntasse para vocês aqui na sala, se algum de vocês pensasse assim, eu vou colocar tudo igual, 8, 8 e 8, você ia ter justamente aquele que ia dar o produto máximo. Agora sim nós encerramos a nossa questão. Ficou alguma dúvida, gente, nessa questão? Tá, então vamos seguir. Próxima questão, exercício 2. Isso daí é interessante também. Determine o ponto do plano. Que plano? Plano é essa equação aqui. Essa equação ela é a equação de um plano. O ponto que está no plano e que se encontra mais próximo da origem. Nesse caso, gente, olha só. Eu queria mostrar para vocês. Vamos olhar para essa questão geometricamente. Porque assim, o que ele está dizendo? Você tem essa equação que ele está te mostrando, ele já diz que é a equação do plano. Então, imagina um plano no espaço. Aí ele quer saber em qual parte do plano você está mais próximo da origem. É isso que ele quer saber. Então, se você pegasse o GeoGebra agora, jogasse aqui no GeoGebra, deixa eu atualizar aqui a página. Vou colocar aqui na folha 3D. E eu vou colocar o plano que ele me deu, que é x mais 2y menos z igual a 4. Então, o plano, gente, é esse daqui. Aí a pergunta é, em qual parte desse plano você está mais próximo da origem? Onde é que está a origem? Aqui, né? A origem está aqui.
É o ponto 000. Então, ó, depois que você desenha, você olha geometricamente, fica fácil de entender o que ele quer. Né? Ficou fácil de entender agora o que ele quer. Agora a pergunta é, como é que você vai calcular? É isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, deixa eu colocar aqui as informações. Esse é o nosso segundo exercício. Nessa questão aqui, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: o que ele quer otimizar? O que ele quer otimizar? Olha só, ele quer o ponto que está mais próximo da origem. Então, o que ele quer otimizar nesse caso? Primeiro, ele quer achar o mínimo ou o máximo. Se está mais próximo, é porque ele quer o quê? O mínimo ou o máximo? O mínimo, né? O mínimo do quê? O mínimo de uma distância. É porque se eu estou perguntando qual é o ponto mais próximo da origem, é o que tem a menor distância. Então, a função que eu quero otimizar aqui é a função distância. Distância de um ponto até a origem. Se você fosse calcular a distância entre dois pontos, você saberia? Saberia, né? Como é que seria? Você pegar dois pontos, calcula a distância. Você ia ficar raiz quadrada, xa menos xb ao quadrado, ya menos yb ao quadrado, mais ea menos eb, isso você já sabe fazer. Só que nesse caso, um dos pontos que eu quero calcular a distância, ele já me deu, é a origem. Então, um desses pontos é o ponto 000. Agora, imagina que você quer calcular a distância de um ponto qualquer no espaço, imagina que é um ponto x, y, z, até a origem. Como é que você faria essa conta? Você quer calcular a distância de um ponto qualquer do espaço até a origem, um ponto x, y, z. Como é que seria essa conta? Aí eu vou dizer aqui como é, vê se vocês concordam comigo. Aqui, então, ó, a distância de um ponto x, y, z até a origem seria raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Não é verdade? Porque o outro ponto não é a origem, então vai ficar x menos 0 ao quadrado, y menos 0 ao quadrado, z menos 0 ao quadrado. Então, essa função aqui é uma função que me dá a distância de qualquer ponto no espaço para a origem. É essa função que eu quero otimizar. Nesse caso, eu quero minimizar. Só que, lembra, toda questão de otimização, ele vai me dar a função e vai me dar uma condição. Qual é a condição? A condição que não é qualquer ponto do espaço. Não, tem que ser um ponto que esteja no plano que ele me deu. Como é que você sabe se um ponto está num plano? Quando ele satisfaz a equação do plano. E qual é a equação do plano que ele me deu? Essa daqui. X mais 2y menos z igual a 4. Então, essa é a condição que ele me deu. Ele quer minimizar essa função aqui, mas ele quer que esse ponto, que vai ser o ponto de mínimo, esteja satisfazendo essa equação, ou seja, ele esteja nesse plano aqui. Tudo bem, gente? Nesse caso, bora voltar para a questão, quero que vocês analisem uma coisa aqui junto comigo. Vamos voltar lá para o slide. E eu quero perguntar para vocês o seguinte, bora ver como é que está a nossa questão. Eu quero que vocês leiam a questão, eu quero que vocês... Ah, é porque eu esqueci de colocar no slide também. Está aqui. Ó, coloquei o slide agora para vocês. Está aí, ó. Nosso slide. Determine o ponto do plano que se encontra mais próximo da origem. Eu quero perguntar para vocês o seguinte. Nessa questão, ele quer que calcule o ponto de mínimo ou o valor mínimo? Ou melhor, ele quer que eu encontre só o ponto que está mais próximo ou ele quer que eu calcule também a distância desse ponto até a origem? O que vocês me dizem, gente? Leiam aí a questão. Ele quer só o ponto ou ele também quer a distância mínima? Se você ler com atenção, você vai perceber que ele só quer o ponto. Ele não quer a distância. Ele só fala, ó, determine o ponto do plano que se encontra mais próximo da origem. Não é isso que ele falou? Ele, em algum momento ele disse assim, calcule a distância mínima do plano para a origem. Ele falou isso? Não. Então ele só quer que você ache o ponto. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque olha só. Bora voltar para cá agora.
Já que ele não faz questão que eu ache a distância mínima, só o ponto, então eu vou focar só no ponto mesmo, não vou focar na distância. Com isso, eu quero que vocês reflitam comigo aqui o seguinte: imagina que aqui na sala a gente vai fazer uma verificação. A gente vai medir a altura de todo mundo que está aqui na sala. Todo mundo vai passar por uma medição de altura. O objetivo é encontrar a pessoa com menor altura, menor de todas dessa sala. Digamos que a gente faz essa medição e a menor pessoa sou eu. Eu fiquei com a menor altura. Aí digamos que eu falei assim, não, mas eu não queria ser o menor da turma, não queria. Então eu vou falar assim, não, já sei. Bora fazer o seguinte, eleva a altura de todo mundo ao quadrado e bora ver de novo quem é o menor. Se eu fizer isso, elevar a altura de todo mundo ao quadrado e depois verificar quem é a menor, vai mudar alguma coisa no resultado de quem é o menor? O que vocês acham? A resposta é não. Então, no meu caso, eu vou continuar tendo a menor altura. O que eu quero dizer com isso é que quando você está falando de distância, quando eu digo distância, estou falando de números positivos, tá? Positivo, a altura é positiva, não tem altura negativa. Então, se você está falando de distância, quando você eleva ao quadrado, você não muda a desigualdade. Então, por exemplo, se você tinha a maior distância entre várias, quando você elevar ao quadrado, ela continua sendo a maior. Se você tinha a menor distância entre várias, se você eleva ao quadrado todo mundo, essa daqui continua sendo a menor. E por que eu estou falando isso? Porque ao invés de eu trabalhar com esta função aqui, ó, eu vou trabalhar com o quadrado dela. Ao invés de eu trabalhar com a distância em si, eu vou trabalhar com o quadrado da distância. Se eu conseguir minimizar a função quadrado da distância, eu vou estar minimizando também a função distância. Mas por que eu vou trabalhar com o quadrado ao invés de trabalhar com a distância? É só você olhar para a função. Olha como ela é. Raiz quadrada disso daqui. Se eu for isolar o z aqui e jogar o z aqui, eu vou elevar ao quadrado, depois ainda vou tirar a raiz quadrada. Depois ainda vou ter que derivar isso daí. Isso ia me dar muito trabalho. Então, para encurtar o meu caminho e para fazer de uma forma menos trabalhosa, mais elegante, então, ao invés de eu trabalhar com essa função, eu vou trabalhar com ela ao quadrado. É isso que eu vou fazer. Então, eu vou escrever aqui. Eu vou dar um outro nome, então, para a função. Vou chamar de detil. Detil. Só que a minha função detil nada mais é do que essa função de distância ao quadrado. Ou seja, eu vou ter que elevar isso aqui ao quadrado. Quando eu faço quando eu elevo ao quadrado, a minha raiz desaparece. E aí vai ficar só x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Pronto. Então, é essa função aqui que eu vou otimizar. Mas antes de eu otimizar, eu vou transformar ela em uma função que depende de apenas duas variáveis. Para isso, eu vou isolar o meu z aqui na minha condição. Então, quando eu isolar o z, vai ficar z igual. Aqui, isolando, vai ficar x mais 2y menos 4. Agora que eu isolei o z na minha condição, eu posso substituir o z aqui na minha função. Quando eu fizer isso, a minha função ela vai depender apenas de duas variáveis, x e y. Então, a minha função detil ela vai depender apenas de x e y, e ela vai ser igual a x quadrado mais y ao quadrado, mais, aí no lugar do z vai ficar x mais 2y menos 4, tudo isso ao quadrado. Aqui. É essa função que eu quero otimizar, e ela depende de duas variáveis só. Então, eu consigo calcular as derivadas parciais, depois montar o meu sistema. Então, é isso que eu vou fazer a partir de agora. Vou pegar esta função, calcular a derivada dela em relação a x, depois calcular a derivada dela em relação a y. Aí você vai dizer, professor, você não vai elevar ao quadrado aqui? Ainda não, vou deixar assim. Calcular a derivada do jeito que está aqui, não tem problema. Você consegue fazer mesmo não estando assim. Então, calculando ponto crítico agora, vou pegar minha função detil e calcular a derivada dela em relação a x. Então, vou derivar isso aqui em relação a x. Aqui vai ficar 2x. Aí vai ficar 0. E aqui, eu vou usar a regra da cadeia. O 2 desce. Vai ficar mais 2 vezes o parêntese, que é x mais 2y menos 4.
vezes a derivada do que está aqui dentro. Derivando o que está aqui dentro em relação a x, aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1. Então, vezes 1. Então, vou deixar do jeito que está aqui. Agora sim, agora se eu quiser, eu posso distribuir esse 2. E a minha função vai ficar, ó, aqui vai ficar 2 vezes x, vai ficar 2x. Mais o 2x que está aqui vai ficar 4x. Vou colocar 4x. Aí aqui, 2 vezes 2y, vai ficar 4y. E depois, menos 8. Então, essa é a minha primeira derivada. Agora, eu vou derivar minha função em relação a y. Ali vai ficar 0, esse aqui vai ficar 0, esse aqui vai ficar 2y. Aqui, o 2 vai descer, vai ficar 2 vezes, aí eu coloco parênteses, x mais 2y, menos 4. Só que, ó, aqui, gente, agora, quando eu derivar o que está dentro em relação a y, esse vai zerar, e aqui vai ficar 2. Ó, então, esse 2, vamos pegar esse 2, vai ficar 4. Então, bora fazer. Como é que vai ficar a conta aqui? Ó? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes x é 4x. Vou colocar 4x. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2y é 8y. Mais esse 2y que está aqui, fica 10y. Por último, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes menos 4 é menos 16. O que eu posso fazer ainda aqui é igualar. Vou igualar essas duas equações a zero para assim montar o meu sistema. Nesse caso, ó, fica até fácil de resolver, porque do jeito que a gente montou aqui, você já percebe que aqui em cima eu tenho 4x e aqui embaixo eu tenho 4x. Então, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair essa equação dessa, ou essa equação dessa. Tanto faz, posso fazer uma subtração. Então, ó, quando eu fizer isso, ó, eu vou estar aqui subtraindo. Então, vai ficar 4x menos 4x. Eles vão se eliminar. 4y menos 10y. Vai ficar 4 menos 10 é menos 6. Então, vai ficar menos 6y. Menos 6y. E aqui, menos 8 menos menos 16. Menos com menos dá mais. Então, fica menos 8 mais 16. Vai ficar mais 8. Então, menos 6y mais 8 igual a zero. Resolvendo essa equação, vai ficar y igual a 4 terços. Então, já achei o valor para y, falta agora eu achar o meu valor para x. Só que nesse caso, gente, para achar o valor de x, o que eu faço? Eu faço substituir uma das equações. Eu vou escolher essa equação aqui para substituir o meu y. Essa equação seria a equação 4x mais 4y, aqui poderia colocar assim, igual a 8. Né? Só colocar 8 para cá. Só que, ó, essa equação, antes de eu substituir o y, eu poderia até manipular. Poderia dividir todo mundo por 4 aqui. Na hora que eu for dividir por 4, aqui vai ficar x mais y igual a 2. Pronto. É nessa equação que eu vou substituir o meu y. Lembrando, gente, que isso que eu estou fazendo aqui é resolver um sistema normal do ensino médio, ensino fundamental e médio. Então, a parte do cálculo 2 está de lado por enquanto. Só estou resolvendo esse sistema. Então, ó, eu vou pegar esse y e vou substituir ele aqui, no lugar daqui. Então, vai ficar x mais 4 terços igual a 2. Então, ó, você já sabe que vai ficar x igual 2 menos 4 terços. 2 é a mesma coisa aqui, 6 terços, né? Ó, pode reparar, 6 dividido para 3 é 2. Então, vai ficar 6 terços menos 4 terços. Então, no final, meu x vai ser igual a 2 terços. O meu ponto crítico para esse problema vai ser x é 2 terços e y é 4 terços. Então, esse foi o único ponto crítico que nós achamos para essa questão. Eu vou agora fazer a verificação para mostrar que, de fato, esse ponto crítico é um ponto de mínimo da minha questão. Para isso, eu vou calcular esse ano. Para eu calcular esse ano, eu vou ter que voltar para cá, para as derivadas de primeira ordem.
Aqui, ó, eu tenho a derivada em relação a x. Eu vou derivar ela novamente em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai zerar, aqui vai ficar 4. Então, aqui vai dar 4. Agora, eu vou pegar a mesma equação e vou derivar em relação a y. Então, aqui vai zerar e aqui vai dar 4. Como eu sei que as derivadas mistas são iguais, essa função de classe C1, então, se aqui deu 4, aqui vai dar 4 também. Bom, e por último, vou pegar a minha outra derivada aqui, ó, em relação a y, e vou derivar de novo em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 10. Quando você calcular esse determinante, vai ficar 40 menos 16, isso aqui vai dar 24. Então, nosso esse ano, ele deu 24. Se eu aplicar no ponto, né, se eu aplicar já, fazer o teste aqui, se eu fizer o teste, ó, quando eu aplicar o meu ponto crítico no esse ano, quem é o ponto crítico? É o ponto 2/3 e 4/3. Mas o meu esse ano é uma constante. Então, não importa o ponto que eu colocar aqui, vai dar 24. E 24 é positivo. Se o esse ano deu positivo, esse ponto ele é um ponto de mínimo ou máximo. Para eu saber se é máximo ou mínimo, eu vou olhar aqui para a segunda derivada, em relação a x. Só que quando eu pego a segunda derivada em relação a x da minha função e aplico no ponto 2/3 e 4/3, essa derivada também é uma constante 4, que também é positivo. Então, se o esse ano é positivo e a segunda derivada é positiva, quer dizer que esse ponto é um ponto de mínimo. Tá? Então, aqui nós percebemos que nós temos um ponto de mínimo. Bom, então eu já sei que o x tem que ser 2/3, o y tem que ser 4/3. Só falta achar o valor para z. E aí eu termino a minha questão, eu acho meu ponto. Para eu achar o valor do z, eu volto lá para aquela condição de quando eu isolei o z, né? Ó, então aqui eu vou dar minha resposta final. Só que lembrando, quem é o meu z? Vou até anotar aqui de novo. Vamos voltar lá para o primeiro quadro. Ó, o z é x mais 2y. O z ali, ó, gente, do lado esquerdo, ele é x mais 2y menos 4. Então, eu vou repetir ele aqui. O z é x mais 2y menos 4. Agora sim. Agora eu vou pegar essa expressão. No lugar do x, eu vou colocar 2/3. No lugar do y, eu vou colocar 4/3. Então, z igual a 2/3 mais 2 vezes 4/3 menos 4. 2 vezes 4 é 8. 8/3 mais 2/3 é 10/3. Então, z vai ficar 10/3 menos 4. 4 é a mesma coisa que 12/3, né? Pode perceber, 12 dividido para 3 dá 4. Então, ó, aqui o denominador é o mesmo, 10 menos 12 é menos 2. Então, z igual a menos 2/3. Perceba que nessa questão aqui, não era obrigatório que o x, y e z fossem positivos. Poderiam ser, mas não foi o que aconteceu. O z aqui ele deu negativo. Então, agora eu já tenho quem é o meu ponto que está no plano e é o ponto que tem a menor distância até a origem. Qual é esse ponto? Vou escrever aqui. Logo, o ponto. Qual é o ponto? O x é 2/3, o y é 4/3 e o z é menos 2/3. Então, esse ponto aqui é o ponto do plano mais próximo da origem. Então, terminamos mais uma questão. Eu vou voltar aqui para o nosso GeoGebra, porque eu quero mostrar aqui no GeoGebra que esse ponto ele realmente está no plano. Então, aqui ó, nós já temos nosso plano,
Aqui a origem está bem aqui. E eu vou colocar 2/3, 4/3 e menos 2/3. Tá aqui, ó. Esse ponto A aqui, ó, ele pode perceber que ele realmente está contido no plano e ele é o ponto mais próximo aqui da origem. Alguma dúvida, alguma pergunta? Essas duas questões? Tá fácil? Assim, tá trabalhoso? Tá. Mas você percebe que se você acompanhar direitinho, você não vai ter tanta dificuldade. Vamos para mais uma questão. Ainda tem mais duas para a gente resolver. Ó, só essas duas que a gente fez agora já foi 1 hora de aula, né? Mas é assim mesmo. Exercício 3. Uma caixa retangular sem tampa deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão. Determine o volume máximo dessa caixa. Isso daí é interessante. Imagina que você tem 12 metros quadrados de papelão, você quer confeccionar uma caixa retangular e você quer que nessa caixa caiba o máximo possível de coisas que você quer guardar. A pergunta então é, com esse limite aí de papelão, você consegue dizer qual é o volume máximo que você pode obter para essa caixa? É isso que a gente vai estudar agora. Bom, acho que nessa questão, uma coisa que você pode fazer por primeiro, e você já sabe que eu vou perguntar daqui a pouco para você qual é a função que você vai otimizar, mas uma coisa que você pode pensar logo é na caixa, né? Imagina que você tem uma caixa aqui retangular. Não vou desenhar a parte de trás dela, pode deixar assim. Imagina que você tem uma caixa e as medidas você vai chamar de algumas letras, né? Pode ser A, B, C, mas aqui eu vou usar as letras Y, X e Z. Então, X, Y e Z são as medidas aqui da sua caixa retangular. Agora sim, eu vou te perguntar, qual é a função que ele quer otimizar? É a função volume. Ele quer o volume máximo. Então, eu olho para cá e digo, a função que ele quer otimizar é a função volume. Como é que você calcula o volume de uma caixa retangular? Você multiplica x vezes y vezes z. Então, a função volume ela vai ser x vezes y vezes z. Nessa questão, gente, ele quer que eu encontre o ponto que vai otimizar a função volume ou ele quer que eu ache o volume máximo? Nesse caso, ele quer o volume máximo. Diferente da anterior. Da anterior, ele só queria o ponto. Não queria saber a distância, era só o ponto. Agora não, ele quer o volume máximo. Então, a gente vai achar o ponto de máximo, depois você ainda vai ter que calcular o volume máximo para essa questão. Aí sim, ela vai estar completa. Tá, só que você já sabe, né? Ele me dá uma função e me dá uma condição. Qual é a condição que ele me dá? Ele me dá a área da superfície lateral. Porque se eu tenho aquele papelão para confeccionar a minha caixa, a caixa vai ser oca, para que eu possa guardar alguma coisa lá, mas se eu tenho papelão, aquele papelão ele vai determinar a minha área da superfície lateral. Tanto que ele fala, é 12 metros quadrados de papelão. Então, esse papelão vai compor ali a superfície lateral da sua caixa, tá bom? E como é que você calcula a área da superfície lateral de uma caixa? Você sabe que uma caixa ela é composta de faces retangulares. Então, basta você calcular a área de cada face. Então, por exemplo, aqui, ó, está aqui a nossa caixa. Essa caixa aqui, ela tem esse lado da frente, essa parte aqui lateral da frente e lá de trás. Como é que você calcularia essa área aqui da frente? Você multiplicaria y vezes z. Tem a parte da frente e tem a parte de trás. Então, tem 2 vezes y vezes z. Tá bom? Então, uma parte aqui dessa área da superfície lateral é 2 vezes y vezes z. Só que não tem só a parte da frente e de trás, tem a parte do lado também, ó, lado direito e lado esquerdo. Como é que você calcularia essa superfície aqui, a área dela? Você multiplicaria x vezes z. E do outro lado, a mesma coisa, x vezes z. Então, ficaria 2 vezes, ó, mais 2 vezes x vezes z. Por último, você tem a base da sua caixa. Como é que você multiplicaria a área dessa base? Y vezes x.
e você teria a parte de cima. Só que ele fala na questão que é uma caixa sem tampa. Então, cuidado. Ele diz que a caixa é sem tampa. Se é sem tampa, eu não vou ter a parte de cima aqui do papelão, só a parte de baixo. Então, só vou ter uma vez x vezes y. Então, aqui, ó, mais uma só vez x vezes y. Essa área aqui todinha tem que ser igual a 12. Tem que ser 12. Eu só tenho 12 metros quadrados de papelão. Agora que eu já montei a minha condição, agora que eu já montei o meu volume, agora ficou mais fácil para eu começar a minha questão. Acho que talvez nessa questão, uma parte mais difícil seria montar isso daqui, interpretar a questão, né? Interpretação de texto. Por isso que eu digo, interpretação de texto é que traz muita dificuldade às vezes. Ó, interpretei a questão, descobri quem é a minha condição, quem é a minha função. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o z na minha condição e substituir ali na minha função. Então, eu vou isolar o z nessa equação aqui. Ó. Repare que o z aparece aqui. Então, para esses dois aqui, eu vou tirar o meu fator comum, que é z. Ele vai ficar z vezes 2 vezes y mais 2 vezes x. Bom, esse daqui não aparece o z. Então, vou colocar ele para cá, para outro membro. Vai ficar 12 menos ele. Então, aqui vai ficar 12 menos xy. E agora? Agora eu vou dividir esse pessoal por esse parênteses aqui. Então, o meu z vai ser igual a 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Essa aqui já é a minha função? Não, isso aqui é só o z isolado. Quem é a minha função? Ela está aqui, ó. Então, no lugar do z, eu vou colocar essa fração aqui, bem aqui. Aí, essa vai ser a função que eu quero otimizar. Vou apagar aqui por enquanto. Ó, agora que eu isolei o meu z, a minha função volume ela vai depender só de x e y. Quando eu substituir o z aqui, aí vai ficar xy vezes o z. Mas quem é o z? É essa fração aqui todinha. Então, vai ficar 12 menos xy dividido por 2x mais 2y. Vou ter que fazer essa multiplicação. Na hora que for multiplicar, vou multiplicar só pelo numerador. Vou distribuir esse xy aqui com o numerador. Então, a minha função volume ela vai ser igual a 12 xy menos x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por 2x mais 2y. Pronto. Então, agora sim, essa é a função que eu vou otimizar. Vou calcular o ponto crítico para ela. Então, vou derivar ela em relação a x primeiro. Aqui eu não vou derivar ao mesmo tempo x e y, porque isso aqui vai me dar trabalho. Eu vou derivar só em relação a x. Então, para eu encontrar o ponto crítico, eu vou primeiro derivar a minha função volume em relação a x. Bom, como isso aqui é um quociente, eu vou usar a regra do quociente. Então, vai ficar derivado do de cima em relação a x. Derivando em cima em relação a x, aqui vai ficar 12y. Vou colocar aqui 12y menos 2xy ao quadrado. Então, essa foi a derivada de cima, vezes o de baixo sem derivar. Vai ficar 2x mais 2y. Aí, menos o de cima sem derivar, que é 12xy menos x quadrado, y ao quadrado, vezes a derivada de baixo. A derivada de baixo em relação a x vai dar 2. Então, vezes 2. Tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. Isso aqui está interessante, né? Até agora é a melhor que a gente fez aqui. Tá, eu vou distribuir, ó, vou multiplicar esse parêntese com esse. Aqui eu vou distribuir o 2, mas eu vou fazer aqui no outro quadro. Já que o nosso espaço aí já acabou. Então, aqui, ó, vou distribuir. Vou explicar isso com esse, depois vou multiplicar isso com esse, mesmo vou fazer com esse daqui. Então, como é que vai ficar aqui a nossa derivada em relação a x?
Quando eu multiplicar 12y vezes 2x, vai ficar 24xy. Então, aqui vai dar 24xy. Depois, multiplicou ali, ficou 24y². Então, mais 24y². Agora, vamos explicar isso daqui, ó, gente. Esse vezes esse vai ficar menos 4x² y². Menos 4x² y². E, por último, vamos multiplicar esse com esse. Vai ficar menos 4xy². Então, menos 4xy². Agora aqui, eu vou multiplicar só o 2. Então, vai ficar menos 24xy, né? Porque tem o menos na frente. E ali vai ficar mais. Menos com menos vai dar mais, só que vezes 2. Então, mais 2x² y². Tudo isso dividido por 2x mais 2y². Bom, agora dá para a gente reduzir um pouquinho essa expressão aqui. Por quê? Porque aqui ó, eu tenho 24xy, é que eu tenho menos 24xy. Então, esse já posso simplificar. Além disso, bem aqui aparece x² y². E aqui também. Só que aqui é menos 4, aqui é mais 2. Quando eu faço essa soma, vai ficar menos 2. Então, a minha derivada em relação a x vai ser igual. Quem sobrou? Sobrou 24y². Esse, quando eu combinei com esse, ficou menos 2. Menos 2x² y². E aqui ficou menos 4xy3. Dividido aqui por 2x mais 2y². Então, ficou isso daqui. Bom, isso é só a derivada em relação a x. Ainda teria que derivar em relação a y. Só que eu não vou fazer isso. Pelo menos não vou fazer a conta que derivada em relação a y. Você pode fazer a conta em casa. Mas agora, para encurtar aqui nosso caminho, para a gente conseguir fazer mais rápido, eu queria que vocês reparassem uma coisa. Vamos voltar aqui para a minha função. Gente, essa função aqui, ó, olhe bem para ela. Se eu trocar de lugar o x e o y, por exemplo, se no lugar do x eu colocar y, no lugar do y eu colocar x, essa função aqui ela vai mudar se eu fizer isso? Essa função não vai mudar. Aí você vai dizer, professor, mas não é óbvio. Não, nem sempre isso acontece. Pode reparar, várias funções, quando você troca o x e y de lugar, ela muda. Mas nesse caso não, ela não mudou. Quando isso acontece, a gente chama essa função de simétrica. Então, nesse caso, você concorda comigo que quando eu derivar essa função em relação a y, já que ela é simétrica, o resultado vai ser o mesmo que está aqui, porém, no lugar do y vai estar o x, e no lugar do x vai estar o y. Claro que isso é uma afirmação forte que eu estou fazendo. E claro que isso exigiria uma demonstração aqui para vocês, coisa que eu não vou fazer. Vocês vão ter que acreditar desta vez, né? Mas eu vou usar. Mas na sua casa, o que você pode fazer é você mesmo derivar em relação a y e ver se vai dar esse resultado que eu coloquei aqui. Tá? Então, olha só, a derivada em relação a y vai ser 24, agora no lugar do y vai ficar x², menos, aqui vai dar no mesmo que eu troque, então vai ficar 2x², y², e aqui vai ficar menos 4x⁵, y. Tudo dividido, o denominador não vai mudar, porque mesmo que eu troque de lugar, vai ficar a mesma coisa. 2x mais 2y². Então, está aqui, ó. E essas são as nossas derivadas parciais de primeira ordem. Eu vou igualar isso aqui a zero para poder procurar aqui meus pontos críticos. Antes de eu igualar a zero, olha o que eu vou fazer, gente. Eu vou encontrar fatores comuns aqui. No primeiro, eu tenho y² de fator comum. Ele aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Aqui embaixo tem o x². Aqui em cima também tem o 2 de fator comum. Então, eu vou colocar esse 2 em evidência também. Quando eu fizer isso, aqui em cima vai ficar, ó, eu vou colocar o 2y² em evidência. Então, quem vai sobrar aqui? Aqui vai sobrar 12, menos, ali vai sobrar menos x²,
E aqui vai sobrar menos 2xy. Tá? Sobrou isso daqui. Tem ainda o denominador. Vou deixar ele para cá. Fica 2x mais 2y ao quadrado. A mesma coisa eu vou fazer aqui, só que com 2x. Então vai ficar 2x ao quadrado sobre esse denominador, 2x mais 2y ao quadrado. Aí aqui vezes, de novo, vai ficar 12. Ali vai ficar menos y ao quadrado. E aqui vai ficar menos 2xy. Pronto. Agora que eu tirei esse fator comum, agora sim eu vou igualar a zero. Gente, aqui, se eu igualei a zero, o denominador pode ser zero? Se eu tenho uma fração e ela é igual a zero, o denominador pode ser zero? Não. Se tem uma fração igual a zero, a única chance é que o numerador seja zero. Então, no numerador, eu tenho esse vezes esse. Isso vezes isso aqui, ó. Isso vezes isso. Daqui eu tenho duas possibilidades. Ou esse daqui é zero, ou esse daqui é zero. Só que eu te pergunto, esse daqui pode ser zero? O que você acha? Poderia, né? Se o y fosse zero. Mas aí que vem a pergunta. O meu contexto permite que o y seja zero? O que você acha? Não. Por quê? Porque o y é a medida de uma caixa. Então, aqui está implícito, mas realmente, y tem que ser o quê? Positivo. A mesma coisa x, a mesma coisa z. Não pode ser negativo porque não existe medida negativa. É um complemento negativo. E não pode ser zero porque senão vai sumir a caixa, não vai ter volume, digamos. Vai ter no máximo o quê? Não vai ter nada. Não vai ter nenhum volume. O volume vai ser zero. Tá? Então, nesse caso aqui, o x, o y e o z, eles precisam ser positivos. Então, existe essa condição aqui também. Ó. Vou até colocar aqui embaixo. O x tem que ser positivo, o y tem que ser positivo e o z também tem que ser positivo. Então, já que isso está acontecendo, então, nesse caso aqui, não pode esse aqui ser zero. Só quem sobrou para ser zero foi esse daqui. A mesma coisa aqui embaixo. Então, de novo, é o parênteses que é zero. Vou continuar para cá. Bom, bora ver como é que ficou o nosso sistema, então, depois disso. Aqui ficou só 12 menos x² menos 2 vezes x vezes y igual a zero. E aqui embaixo ficou 12 menos y² menos 2 vezes x vezes y igual a zero. O que eu vou fazer? Ó, já vou subtrair essa equação dessa. Porque quando eu fizer isso, vai ficar 12 menos 12. Vai simplificar. Aqui, ó, esse menos esse é o mesmo, vai simplificar. Menos x² menos y². Vai ficar menos x² mais y² igual a zero. Bom, isso aqui vai me dar que x² é igual a y². Só que detalhe, os dois são positivos, os dois têm o mesmo sinal. Nesse caso, x igual a y. Só que ó, eu não achei nenhum ponto crítico. O que eu achei foi que x tem que ser igual a y, mas eu não achei quais são os valores de x e y, se é 1, se é 2, se é 3. Mas isso daqui já vai ser suficiente. Ó. Agora que eu já sei que x é igual a y, eu posso voltar para qualquer uma dessas equações aqui e colocar no lugar do y o x. E aí eu consigo calcular quanto é o valor do x. Então, vou fazer isso aqui do lado. Aí sim eu vou achar um ponto crítico. Então, substituindo, pode ser aqui, no lugar do y, x, vai ficar, vou escrever aqui, substituindo, vai ficar 12 menos x² menos 2 vezes x vezes y, mas o y é x, vai ficar menos 2x² também, igual a zero. Aí, resolvendo isso daqui, vai ficar 3x² igual a 12. Dividindo, vai ficar x² igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos 2, só que x tem que ser positivo. Então, x é igual a 2. E se o x é igual a 2, o y também é igual a 2. Achamos nosso ponto crítico. Agora eu te pergunto, a gente vai fazer o teste de segunda derivada? Nesse caso, não. A gente não vai fazer. Você pode fazer em casa, não tem problema.
A gente vai assumir aqui que o contexto nos permite afirmar que esse ponto aqui crítico é o nosso ponto de máximo que a gente quer achar, já que ele foi o único ponto crítico que a gente achou. Ah, professor, por que você não vai calcular o esse ano da segunda derivada? É porque aí, ó, você já sabe que a gente ia ter que pegar. Cadê? Isso aqui e derivar novamente em relação a x, né? Em relação a y. Depois esse em relação a y, esse não dá. A gente não tem tempo para isso. Então, realmente, esse daqui, ó, x igual a 2, y igual a 2, é a resposta que a gente quer. Então, agora só falta achar o valor para z. Só isso. Então, para achar o valor para z, eu vou voltar lá para o primeiro quadro, vamos voltar para lá. Vamos ver como é o z. Ó, o z, ele é 12 menos x vezes y dividido por 2x mais 2y. Pronto, bora voltar para cá agora. Bom, só que o x é 2 e o y é 2, então eu vou substituir aqui. Então, o meu z vai ser 12 menos 2 vezes 2 é 4, dividido. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 4 é 8. Bom, fazendo essa conta, o meu z é igual a 1. Então, x tem que ser 2, y tem que ser 2 e z é igual a 1. Quando isso acontece, você tem um volume máximo para a sua caixa. E qual é o volume máximo? Então, vamos escrever aqui. Logo, o volume máximo é quando x é 2, y é 2 e z é 1. E como é que eu calculo o volume? Só multiplicar 2 vezes 2 vezes 1, que vai dar 4 metros cúbicos. Então, o máximo de volume que você consegue, com 12 metros quadrados de papelão para uma caixa sem tampa, o máximo que você consegue é 4 metros cúbicos. Isso quando x é 2, x tem 2 metros, y tem 2 metros e a altura da caixa é 1 metro. Tá? Aí sim você vai ter o seu volume máximo. Alguma dúvida? Tá, então agora a gente vai para a nossa última questão de hoje. A gente vai encerrar nossa aula com ela. Olha só, exercício 4. Se o comprimento da diagonal de uma caixa retangular deve ser L, qual é o maior volume possível? Esse daí é bem interessante também. Então, vamos lá. De novo, você tem uma caixa retangular. De novo, gente. E, de novo, ele quer o maior volume possível. Será que tudo vai se repetir nessa questão? Não, né? O que vai mudar agora é a condição. Ele não está mais te dando uma condição da área da superfície lateral. Não, é outra condição. A condição que ele está te dando é que a diagonal dessa caixa tem que ser um valor fixo, que ele está chamando de valor L. Mas, na verdade, L é uma constante, tá? Então, ó, vamos voltar para cá. Essa é a quarta questão. Nós temos, quem a gente vai otimizar? A função volume de uma caixa. Está aqui a caixa é retangular, só que agora a condição não é mais essa. Ó. A condição não é mais essa. Vou apagar aqui. É outra condição. E qual é a condição? A condição é a diagonal da caixa. O que é a diagonal da caixa? É a distância de uma ponta da caixa até a outra ponta. Isso é a diagonal da caixa. Como é que você calcularia uma diagonal da caixa? Ó, eu poderia considerar que bem aqui na ponta da caixa, numa das pontas, você tem a origem do plano, melhor, do espaço. Então, imagina aqui, ó, nesse ponto aqui, a minha origem do meu espaço. E o que é a diagonal? É a distância daqui até aqui. Você concorda comigo que daqui para cá eu tenho essa distância aqui, em x, essa distância em y e essa distância em z? Então, como é que seria a distância daqui para cá, que seria a minha diagonal, que eu posso chamar de L? Ficaria L igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado. Então, com isso, você calcularia a diagonal de uma caixa. Só que L é constante, L não é função. Se L é constante, eu posso levar tudo ao quadrado, para poder tirar essa raiz daqui. Vou tirar essa raiz daqui, e aqui vai ficar o quadrado. Tá? Então, essa é a nossa condição, e aquela é a função que a gente quer otimizar. Agora, detalhe, gente, essa questão específica aqui, eu vou resolver de uma forma diferente, bem diferente mesmo.
eu vou usar para essa questão o teorema da função implícita. Então, vocês vão ver que o teorema da função implícita ele é útil para muita coisa, inclusive para resolver uma questão dessa aqui de problemas de otimização. Por que eu vou utilizar esse outro caminho que eu estou falando para vocês? Porque se eu for fazer do jeito que eu estava fazendo antes, olha só, eu ia isolar o z aqui, ia ficar raiz quadrada de não sei o que, ia colocar aqui, de novo, ia ter uma função muito grande para calcular as derivadas. Não quero mais isso. Então, eu vou fazer pelo teorema da função implícita. Como assim? O teorema da função implícita, eu não vou escrever aqui o teorema da função implícita, não vou. Que nós já sabemos aí, eu só vou utilizá-lo. Então, olha só. Vocês lembram, lá na aula de derivação implícita, que nós chegamos a ver uma equação desse tipo aqui? X quadrado mais z quadrado igual a uma constante ao quadrado? Chegamos a ver, né? Essa equação de uma esfera também. E vocês lembram que nós aprendemos lá, toda vez que você tem uma equação da esfera, uma equação desse tipo, eu posso afirmar que nesse caso, claro que tem o teorema da função implícita por trás, mas ele me garante que essa equação aqui, ela define z como uma função de x e y. Vocês lembram disso? Coisa que você pode revisar a aula, mas a gente já aprendeu naquela aula que uma equação dessa, ela define z como uma função de x e y. Então, eu posso dizer, pelo teorema da função implícita, eu posso dizer, vou escrever assim, ó, pelo teorema da função implícita, aqui eu vou abreviar, o que nós aprendemos? Z é uma função que eu posso escrever z como função depende de x e y e eu consigo calcular as derivadas parciais de z, a derivada em relação a x e a derivada em relação a y. E como é que calcula a derivada mesmo? É só usar essa equação aqui, ó. Utilizando essa equação, eu consigo definir quem é a minha função f de x. A minha função f de x, y, z, ela é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado menos l quadrado. Isso aqui é tudo teorema, tá, gente? É a derivação implícita. Então, ó, se eu for derivar z em relação a x, isso é igual a menos a derivada de f em relação a x sobre a derivada de f em relação a z. E aqui é menos a derivada de f em relação a y sobre a derivada de f em relação a z. Que é a derivada de f em relação a x? É 2x. Que é a derivada de f em relação a z? É 2z. Então, quando eu faço a divisão, essa derivada vai ficar menos x sobre z. E aqui embaixo vai ficar menos y sobre z. Tá? Então, aqui eu passei um pouquinho rápido, porque isso aqui foi uma coisa que a gente já viu, inclusive a gente já resolveu essa, uma questão praticamente igual a essa. Mas aí você se pergunta, professor, tudo bem, eu lembro disso. Eu lembro de tudo que o senhor fez aí. Eu fiz uma dessas também. Mas a pergunta é, por que o senhor está fazendo isso? Né? Por quê? Porque parece que o senhor está fazendo outra coisa que a questão não está pedindo. Mas calma, gente. Eu estou fazendo isso porque o meu objetivo é trabalhar com essa função do jeito que ela está aqui, sem precisar substituir z aqui. Para isso, eu posso assumir que z é uma função que depende de x e depende de y. E eu vou derivar, na hora que eu for derivar essa função volume aqui, eu vou olhar para z como uma função que depende de x e como uma função que depende de y. Então, por exemplo, na hora que eu for calcular aqui a derivada de v, vai ficar assim, ó. Eu quero calcular a derivada do volume em relação a x. Só que eu estou considerando que z é uma função que depende de x. Se z é uma função que depende de x, então eu posso dizer que esse volume ele é formado por uma função aqui vezes essa outra função. E essas duas funções dependem de x. Então, na hora que eu for derivar em relação a x, eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar. Qual é a derivada da primeira aqui em relação a x? Vai dar y. Então, vai ficar y vezes a segunda sem derivar, ou seja, vezes z, aí, mais a primeira função sem derivar, que é xy, vezes a derivada da segunda em relação a x, ou seja, vezes del z, del x. Ó, olha quem apareceu, del z, del x. Por isso que eu calculei ele anteriormente.
Então, ó, eu sei quem é a derivada de z em relação a x. É menos x sobre z. Então, eu vou substituir aqui. E o meu volume vai ficar yz menos, quando eu substituir isso aqui por x sobre z, vai ficar menos x quadrado y sobre z. Tá? Você vai ter isso daqui, quando eu fizer a minha substituição. A mesma coisa vale para quando eu for derivar o meu volume em relação a y. Eu vou olhar para duas funções aqui, vou derivar a primeira em relação a y, que vai dar x, e multiplicar pela segunda sem derivar. Depois eu vou somar com a primeira, vezes a derivada da segunda em relação a y. Essa derivada eu já sei quem é, menos yz. Então, quando eu substituir, vai ficar xz menos xy ao quadrado sobre z. Então, essas são as minhas derivadas parciais. E são elas que eu vou igualar a zero, para obter o meu ponto crítico. Então, vou apagar aqui. Na hora que eu for igualar a zero, gente, antes disso também eu vou fazer vou tirar o MMC desses dois fatores aí, tá? Aqui, ó, quando eu for tirar o MMC desse com esse, o MMC é o próprio z. Vai ficar z dividido para 1 é z vezes isso daqui, vai ficar yz quadrado. Então, ó, no final, meu sistema vai ficar assim. Vai ficar, para o primeiro caso, y vezes z ao quadrado menos x quadrado vezes y, tudo isso aqui sobre z. Aí, agora sim, vou igualar a zero. E embaixo, usando o mesmo raciocínio, vai ficar xz quadrado menos xy ao quadrado sobre z, que é igual a zero. Agora eu vou colocar aqui o y em evidência e aqui eu vou colocar o x em evidência. Aí vai ficar em cima y sobre z vezes z quadrado menos x quadrado, isso aqui igual a zero. E embaixo vai ficar x sobre z, aí z quadrado menos y ao quadrado igual a zero. Bom, mais uma vez, isso aqui é igual a zero. O z não pode ser zero, aqui está no denominador. Só que o y também não pode ser zero, porque ele é medida de uma caixa, ele tem que ser positivo. A mesma coisa o x tem que ser positivo. Então, de novo, nós temos aquela condição. Né? Então, até lembrar aqui, ó, o x é positivo, o y é positivo e o z também é positivo. Todo mundo é positivo. Então, nesse caso, ó, já que eles são positivos, só quem pode ser zero são esses parênteses aqui. Gente, só que aí eu pergunto para vocês, qual é a única chance desse parênteses aqui ser zero? Qual é a única chance desse parênteses aqui ser zero? Só se o z for igual a x, né? Mais ou menos x, mas como eles têm o mesmo sinal, são positivos, então aqui, ó, o z tem que ser igual a x, concorda comigo? Para esse parênteses aqui ser zero? A mesma coisa aqui, o z tem que ser igual a y para o parênteses ser zero. Então, aqui, em cima, eu posso concluir que z tem que ser igual a x. E embaixo, que o z tem que ser igual a y. Então, na verdade, todos eles têm que ser iguais. X tem que ser igual a y, tem que ser igual a z. Todo mundo tem que ser igual. X é igual a y, que é igual a z. Só falta agora, então, descobrir. Tá, eu já sei que para eu ter o volume máximo em uma caixa retangular, onde a minha diagonal está fixa, eu já sei que para eu ter o meu volume máximo, as três medidas da caixa, comprimento, largura, altura, tem que ser iguais. Mas iguais a quanto? Para encerrar, então, eu vou substituir esse ponto aqui lá na minha condição. Ó. Eu vou usar essa condição aqui para achar justamente o valor do meu volume máximo. Aliás, eu vou achar o ponto e depois eu vou achar o meu volume máximo. Então, vamos lá. Vou colocar aqui resposta. Bom, agora que eu sei que eles são todos iguais, então vai ficar x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado é igual a l quadrado. Só que eles são iguais. Então vai ficar x quadrado mais x quadrado mais x quadrado tem que ser igual a l quadrado. Isso aqui vai dar 3x ao quadrado. Tem que ser igual a l ao quadrado. Isolando o x, vai ficar x igual a l dividido pela raiz de 3. E claro, isso é igual a y, que é igual a z.
Então, quem é meu ponto de máximo? L sobre raiz de 3, L sobre raiz de 3, L sobre raiz de 3. E quem é o meu volume máximo? É quando eu coloco L sobre 3 vezes L sobre raiz de 3 vezes L sobre raiz de 3. Então, ó, vamos encerrar aqui. Volume máximo, logo, o meu volume máximo para essa caixa vai ser, já que as três medidas são iguais, e o volume é esse vezes esse vezes esse, então vai ficar isso daqui ao cubo. Vai ficar L sobre raiz de 3 elevado ao cubo. Então, meu volume máximo vai ser L ao cubo dividido por 3 raiz de 3. Então, você pode concluir dessa forma. Lembrando que L é uma constante. Então, se eu disser assim, olha, a diagonal de uma caixa, ela tem, vamos dizer que a diagonal de uma caixa é igual a 1 metro. Qual é o volume máximo que essa caixa pode obter com essa diagonal de 1 metro? Eu só substituir aqui. Então, o volume máximo vai ficar 1 sobre 3 raiz de 3. E quando é que ela vai ter esse volume máximo? Quando as medidas da caixa forem iguais, e forem iguais a 1 sobre raiz de 3, ou raiz de 3 sobre 3. Tudo bem, gente? E gostaram das questões de plano de otimização? Tudo bem. Então, a maioria achou bem divertido, né? Então, na quarta-feira, a gente vai parar por aqui hoje, né? Falta 5 minutos para acabar. Na aula que vem, a gente vai começar um novo assunto. A gente vai falar sobre máximos e mínimos, mas agora em conjuntos compactos. Então, obrigado pela presença e até mais.